fui uma criança da década de 70 e, como muitas outras da minha época, eu adorava filmes de faroeste, né, de Bang Bang. E tinha também como um dos meus brinquedos prediletos um Forte Apache. Era uma fortificação feita em madeira, que representava o 7º Regimento de Cavalaria, né, dos Estados Unidos, no Velho Oeste, que é aqueles soldados com uniforme azul e um lenço amarelo. E todo o entorno, né, desse forte, a cidade, as carruagens, os cavalos e especialmente os índios, né? Então tinha as tendas, tinha os totens e os índios americanos, que eu não sei se eram apaches, né, vestidos com calça de couro, mocassins, blusões, um cocá feito um búfalo na cabeça e tal. E vejam como eu era, né? Eu achava que, comparado aos nossos índios, né, os índios brasileiros eram fuleira, como se dizia na época. Porque eu dizia, meu Deus, que pobreza, né? Quer dizer, enquanto esses índios são assim exuberantes, com essas roupas fabulosas, os nossos vivem nus, pintados de urucum e tal. Eu era uma criança, eu não posso dizer idiota, mas eu era etnocêntrico, né, como se diria numa linguagem acadêmica. Quer dizer, eu enxergava as outras culturas a partir do cinema americano, né? Eu não podia imaginar, primeiro, que outros índios sul-americanos usassem roupas altamente sofisticadas, né? E menos ainda eu poderia imaginar que a cultura, ela não é só isso, é claro, mas ela é em boa parte uma resposta aos desafios que foram impostos pela natureza. Desafios diferentes, respostas distintas. Quer dizer, viver no oeste americano, onde é quente durante o dia, mas muito frio à noite, ou muito frio em determinadas épocas do ano, é muito diferente de se viver numa floresta equatorial, viver nos trópicos, né? E, consequentemente, um índio brasileiro não usava calça de couro, não por ser incapaz de fabricá-la, mas porque ela não faz, é um contrassenso, né? Usar uma calça de couro, um sapato mocassim, numa floresta úmida e excessivamente quente. Quer dizer, eu não imaginava também que aquele simples brinquedo, aquele artefato cultural do cinema funcionassem como instrumentos de dominação, de colonização, enfim, que havia uma relação de poder naquelas coisas. E, de uma maneira assim um pouco mais elaborada, eu vim a entender isso quando eu li, muito mais tarde, né, Eduardo Said, esse teórico palestino que publicou uma obra, O Orientalismo, que é essa aqui, né, que está editada no Brasil pela Companhia das Letras, e que completará 40 anos agora em 2018, né, de sua publicação original nos Estados Unidos. Eduardo Said é alguém que abriu um novo caminho para diversos campos de estudo, especialmente, né, ele é pioneiro nos chamados estudos pós-coloniais, que hoje são extremamente fortes nos Estados Unidos, porque ele investigou categorias e conceitos que são decisivos para a compreensão desse universo cultural e especialmente do momento histórico em que nos encontramos, né? Então, as representações do outro, a alteridade em si, o multiculturalismo, o eurocentrismo, né? A figura do exilado, do imigrante, do refugiado. Quer dizer, é um autor de uma atualidade imensa, né? Ele próprio foi alguém muito marcado, né, pela política do final do século XX. Ele era palestino de origem, mas de uma família cristã, né, filho de um palestino com uma libanesa, que se exilou voluntariamente. Ele nasceu em Jerusalém, viveu em Jerusalém quando o Estado de Israel foi criado. Então Said passou pelo Egito, pelo Líbano e depois pelos Estados Unidos. Quer dizer, o tempo todo viveu essa ambiguidade, né? Ter sido criado ao mesmo tempo numa cultura árabe, mas ter sido educado também na cultura europeia, falava árabe e inglês fluentemente. E essa condição de exílio marcou a obra de Said, né? Ela está presente, assim, acho que em todos os trabalhos desse intelectual. Ele nunca se sentiu confortável em um único mundo, ele transitava, né, entre diversos espaços. Então ele foi acadêmico, mas foi crítico literário. Não foi apenas crítico literário, foi crítico musical, né? Foi ativista político da causa palestina, o que lhe custou diversos problemas pessoais, né? E inclusive o Said teve seu escritório incendiado uma vez, recebeu ameaças de morte. Quer dizer, era alguém que vivia essa transitoriedade típica, né, do exilado ou do imigrante. E ele retratou isso muito bem na sua autobiografia,
cujo título já diz tudo, né? Fora de Lugar. Ele fala dessa condição de ambiguidade, de hibridismo, de dualidade que marca a figura do imigrante, do exilado. Ele escreveu um livro específico sobre isso, que é Reflexões sobre o Exílio, que é um trabalho muito bonito, uma série de ensaios sobre essa condição de exilado. Articulou o exílio também como uma espécie de característica da figura do intelectual como um todo, né? Então, nesse livro, Representações do Intelectual, que foi inclusive traduzido em português pelo escritor amazonense Milton Ratum, ele trata dessa, né? Ele mostra que o intelectual, por definição, é, de alguma forma, um exilado. E no orientalismo isso é evidente, né? Quer dizer, de que maneira o incômodo, né? Especialmente ele confessa isso, causado pela Guerra dos 6 Dias e tal, levou a sair a uma reflexão sobre o que era o Oriente, né? De que maneira o Oriente foi uma invenção, no sentido que Michel Foucault dá a esse termo, né? Uma invenção do Ocidente, como diz o subtítulo da obra. O orientalismo, na verdade, é um campo de estudos, era um estilo, né, criado no final do século XVIII. Quando Napoleão Bonaparte invadiu o Egito, ele levou não apenas soldados, mas também uma trupe de cientistas, artistas, escritores, etc. E essas pessoas vão criar, né, essa imagem do Oriente. Né? Quer dizer, era uma imagem artística que estava na literatura, na pintura. Por exemplo, alguns quadros são muito famosos do período orientalista. A Grande Odalisca de Anga é um quadro famosíssimo, acho que vocês já viram. Os quadros de Delacroix, né? Enfim. Então, esses artistas produziram obras de arte, né? Representações artísticas do Oriente, mas, ao mesmo tempo, com isso, criaram o Oriente enquanto fábula, vamos dizer assim, né? Quer dizer, é como se eles tivessem feito uma espécie de caricatura, né? Não é uma mentira. O Oriente está cheio de odaliscas, sultões, enfim, né? Tapetes, etc. Mas a caricatura, ela é uma redução, ela é uma simplificação e, ao mesmo tempo, uma exacerbação, um exagero em outros aspectos. Então, o orientalismo acabou, para sair, sendo isso, né? A própria definição do Oriente, que é um espaço muito mais complexo, né? A redução do Oriente a uma unidade significativa já é arbitrário. Né? E vejam como essa unidade é definida espacialmente em relação à Europa. Oriente, se diz, né? Oriente próximo, médio e distante. Enfim, então a crítica que Said faz, né? Quando ele mostra a invenção do Oriente, ele faz a partir de sua área de trabalho, que é a literatura comparada, e esse livro Orientalismo, ele demonstra uma enorme erudição no campo das artes, e realmente ele tinha, né? E ele foi um intelectual assim, rigoroso em suas análises, né? Inclusive ele escreve depois um pós-fácil, já mais recentemente, depois do atentado às Torres Gêmeas, né? Porque, de certa maneira, essa estigmatização do Oriente, ela se perpetuou, né? Ela está até hoje no cinema, na literatura e tal. Mais contida, né? Mas no cinema muito exacerbado, eu diria. Na mídia, então, né? Não se pode nem negar. Mas, enfim, é um livro que tem 40 anos e, consequentemente, muitas críticas foram feitas a ele, né? A começar pelas pessoas que estão nesse campo de estudos que Said ajudou a criar, os estudos pós-coloniais. Então, autores como James Clifford, Spivak, Homi Bhabha, eles criticam Said porque, de alguma maneira, como se a crítica que Said fizesse à construção do Oriente partisse de um instrumental que é ocidental. Quer dizer, Said é, antes de tudo, alguém que observa o mundo a partir da lente, né, do iluminismo europeu, do humanismo, né? Quer dizer, ele é uma figura que está muito presa, e me parece que num bom sentido, à cultura europeia. Por isso acho que, de alguma maneira, essa crítica é um tanto injusta, né? Porque esquece né, de algo essencial, que é a trajetória intelectual de Said, e o fato que ele, embora fosse um profundo conhecedor de outras culturas, especialmente da cultura árabe, ele observa o Oriente a partir, né, de um ponto de vista que é limitado, né? Isso não resta dúvidas, mas muito bem feito, muito bem articulado. Quer dizer, Said deixou de lado, por exemplo, o Japão, e alguns criticam isso, né? Mas uma outra crítica que também me parece excessivamente injusta é de que o intelectual se confundiu em demasia com o ativista político, né? Então se diz, ele não poderia ter como objeto de estudo algo que depois se tornou sua prática política, né? Que foi a defesa da causa palestina. Então isso custou muito a Said em termos pessoais e por vezes acadêmico. Houve um incêndio no seu ambiente de trabalho na universidade, ele recebeu ameaças de morte, foi feito abaixo-assinado para pedir a demissão dele da Universidade de Colômbia, porque ele se tornou um intelectual defensor da causa palestina. Embora de uma maneira muito, assim,
pacífica, né? Quer dizer, sempre defendeu uma solução não violenta, a criação do Estado binacional, etc., mas desagradou a gregos e troianos. Pois bem, o Orientalismo é um livro que merece ser comemorado, né? Assim, 40 anos, vale a pena a leitura. Não é um livro fácil. Inclusive, assim, se alguém quer começar na leitura de saída, eu tenho um outro livro, outra sugestão, que é esse aqui, O Estilo Tardio. É o último livro de saída. É estranho, né? Começar a leitura da obra de um cara pela sua última publicação. Mas eu acho, por razões pessoais, eu acho um livro tão bonito, né? Porque é um livro que tem a ver com esse estilo que os artistas e os autores encontram na maturidade, que é, por vezes, uma radicalização do que eles foram na fase de maturidade mesmo, de apogeu, né? Então, sei lá, um Beethoven, ele escreve sobre Beethoven ao fazer a missa solenes, um Samuel Beckett, um Luciano Visconti, o diretor italiano. Então ele reflete sobre o que é isso, o estilo tardio de um artista. A expressão estilo tardio ele retira de Adorno, o filósofo, que também é objeto de análise no livro. Então eu acho que é uma boa porta de entrada, mas há muitos livros. Said escreveu muito e foi também alguém que saiu da academia e escreveu muito na imprensa, né, em jornais. É um autor fantástico e eu quis fazer esse vídeo para homenageá-lo e dizer assim o quanto é importante não esquecer a obra desse enorme intelectual. Muito obrigado e até o próximo vídeo.